seja agradável a Ti, Senhor. E Teu Santo Espírito conduza o nosso coração a submeter a Ti. Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude com o meu temperamento, Senhor. Me ajude, Senhor, por amor a Jesus. Amém. Em 2005, e aí 2005, 2006, 2007, mas provavelmente 2005 para frente, o mundo estava entrando em colapso e as pessoas não estavam sabendo. O sistema de bolsa, a bolsa de valores, estava tendo um problema financeiro. Só que esse sistema, ele era tão obscuro que as pessoas compravam apartamentos, prédios inteiros, prédios empresariais, como se o dólar estivesse em alta. Mas quem era perito na área e começou a vasculhar o sistema financeiro, começou a ver falhas, começou a perceber brechas no sistema financeiro. E em 2008, o mundo presenciou a queda da bolsa de valores. Pessoas passou a enriquecer à custa da miséria dos outros. Milhares de pessoas perderam casas, apartamentos, empresas. Milhares de pessoas ficaram desempregadas. O mundo presenciou que nem tudo está no controle do ser humano. Tem um livro que transformou-se em filme, vale a pena você, que é maior de 18 anos, assistir esse filme. A Grande Aposta. Ele fala exatamente sobre o que isso aconteceu. Tem uma cena no filme em que um dos empresários que perdeu o seu irmão anos antes desse acontecido, ele chega para sua cunhada e ele se abre com ela. E ele conta o dia em que seu irmão chegou e disse: eu estou quebrado. E ele chorando, porque entendeu, depois que o mundo entrou em colapso, ele disse: eu simplesmente olhei para meu irmão e chorando disse: eu ofereci dinheiro a ele. Mas ele não precisava de dinheiro. Ele queria o meu apoio. Dinheiro não é tudo. E é exatamente sobre isso que esse texto está falando. Exatamente na escassez. Veja, a igreja primitiva, nós ouvimos as pessoas dizerem que igreja boa era a igreja primitiva, igreja poderosa. Aqui nós temos o documento mais antigo do Novo Testamento, que é o texto de Tiago. E ele é tão antigo que ele é um dos mais difíceis de se traduzir para quem lê no contexto original. Quando você olha para esse texto, você vai olhar e olha para os nossos dias, você vê que existem problemas universais que ele percorre o tempo.
As pessoas aqui estão sofrendo, como nós vimos no capítulo 1, estão sofrendo porque elas estão ficando, além de sofrer, eles estão espalhados, como nós vimos no capítulo 1, verso 1, e eles estão ficando pobres, cada vez mais pobres. E aqui gera um problema, porque é exatamente no sofrimento que nós podemos cair em tentação, como nós vimos no capítulo 1. E as tentações, como nós vimos, é resultado das inclinações humanas, que essa inclinação resulta em pecado. Então nós vimos no capítulo 1 que Tiago vai falar de 3 áreas em que nós somos tentados: no falar, que é na comunicação, na ira, na impaciência, na intolerância, e no ouvir, que é exatamente o capítulo 2. E o capítulo 2 está aonde ele deve estar. Você poderia se perguntar, mas por que é que o capítulo 2 está aqui? Ele está aqui porque ele tem um motivo de estar aqui. Ele não poderia estar no final, ele não poderia estar no início nem no meio, ele está no lugar certo. Porque é a partir daqui que Tiago vai falar sobre o tema da ganância. E para falar sobre a ganância, ele vai falar do favoritismo, que é a bajulação, é a discriminação. Então, quando nós vimos que a terceira tentação é a do ouvir, e no ouvir não é simplesmente aquele que ouve e não pratica, é que a pessoa não ouve porque ele já tem um compromisso. O seu coração já está compromissado. E está compromissado com o quê? Com o outro. E o outro aqui é o ídolo. Então não importa o conselho que você dê à pessoa que está comprometido com o ídolo, ele não irá absorver. Porque o que importa é o que o seu ídolo diz. Isaías 6 vai falar sobre o ídolo, sem chamar a atenção do ídolo. Os protestantes acusam os irmãos católicos de idólatras usando o Salmo 115. E o Salmo 115 não está falando de ídolo, ele está falando do ídolo do coração. Mateus 13, João 12, Atos 28, Romanos 10. Ele fala exatamente sobre uma temática que é desenvolvida lá em Isaías 6. Tem ouvido, mas não ouve. Olhos, mas não vê. Boca, mas não fala. A ideia é que eu me torno aquilo que eu adoro. Surdo, sem olho, sem boca. Tem boca, mas não fala. Ou seja, como um ídolo, eu me torno. E é exatamente isso que ele vai fazer aqui no capítulo 2. E o ídolo aqui é a ganância, que ele vai trabalhar por meio do favoritismo. E veja, verso 1. Preste muita atenção nesse verso. E esse é um dos versículos mais difíceis de traduzir nesse capítulo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. A ganância aqui mostra não só o favoritismo, mas ela mostra quem é que governa o meu coração.
ele vai dizer, como crentes, não façam diferença. Vocês são crentes em nosso Senhor e glorioso Jesus Cristo. O ponto aqui é a glória das aparências. É a vida instagrâmica. Ele está tratando exatamente sobre bens materiais, sobre posse, sobre o materialismo exacerbado, sobre o ter ao invés de ser. Então, ele vai falar exatamente quem é que governa o coração. E se quem governa o coração é o ídolo da ganância, eu vou refletir esse ídolo. É esse ídolo que eu vou refletir, não a glória do glorioso Senhor Jesus Cristo. Porque quem vai estar governando é esse ídolo. E aí o resultado, porque a vida instagrâmica, ela busca autoestima, aprovação e segurança. Só que detalhe, é exatamente ela que tira a autoestima. Porque eu sempre dependo da aprovação do outro para a estima estar elevada. É a glória das aparências. Eu preciso estar com a vida. Eu tenho que ter 1.500 fotos para editá-la, e uma dessas 1.500 está lá com o padrão instagrâmico. É a glória das aparências. Agora, olhe o verso 2 a 4. Porque a ganância, ela nos faz ver o trabalho e as posses com os critérios errados. Olha os versos 2 a 4. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique aí em pé ali, ou sente aqui no chão junto ao estrado, onde põe os pés, não estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Quando eu olho a realidade, o mundo, a partir do olhar errado, eu olho para o trabalho, e nós conversávamos isso em casa ontem, olho para o trabalho simplesmente como o ter, e não a vocação. Ter dinheiro, ter recurso, às vezes é uma fuga da realidade, ou às vezes o cidadão quer fugir do ambiente da esposa, dos filhos, ou a esposa quer trabalhar para fugir da realidade do seu dia a dia, e aquilo se torna mais o ter, uma ostentação e uma fuga da realidade, em vez da vocação. Eu lido com as posses de maneira que ela está vinculada não a ser a imagem de Deus, mas a ter. Então o trabalho está vinculado a dinheiro e não a vocação. E detalhe,
você olha, em 2 anos antes da pandemia, um filósofo chamado Bill Churran, ele escreveu um livro que é traduzido como Sociedade do Cansaço. E 2 anos antes, ele já falava sobre uma pandemia gripal. Ele não era profeta, como eu serei profeta para você aqui hoje. Mas ele falava de uma pandemia gripal. E essa pandemia, ela não afetava simplesmente órgãos, mas sim um fator psicológico. Então, os problemas não estavam vinculados simplesmente aos neurônios, mas era psicológico. E daí vem um termo que os estudiosos que chamam de burnout. Então, a pessoa está cansada. E milhares de pessoas têm pedido demissão do trabalho, afastamento por causa disso. Nós vivemos a sociedade do cansaço. E o que está vinculado a isso é exatamente isso. Aonde eu quero encontrar no trabalho a realização dos meus sonhos. Dinheiro. Mas milhares de pessoas têm que estar passando em consultórios e mais consultórios. Para quê? Para manter os seus status. A vida aparente. A glória das aparências. Nós não estamos distante disso. Isso não é realidade longe, distante da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Nem tudo é sobre dinheiro. O sono é importante. Vocês sabem o quanto o sono é importante. O paladar é importante. A vida eterna é importante. A ganância nos faz ver a realidade como tolos. Olha o verso 5 a 9. Mas eu vou ler por parte. Eu dividi com vocês do verso 5 em diante até o 11. Mas eu vou ler por parte aqui só para explicar algo para vocês. Porque a ganância, ela nos faz ver como um tolo, olhar para a realidade como um tolo. Olha os versos 5 a 7, por gentileza. Ouça, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que os oprimem. Não são eles que difamam o nome que sobre vocês são invocado, ou foi invocado. O que estava acontecendo? E o que estava fazendo eles até atitudes de tolos sem pensar? Os ricos levavam ele aos tribunais, mas eles chegavam bajulando. Por quê? Porque na escassez, na falta, na necessidade, nós corremos o risco da ganância. E aqui para Tiago, o caminho que eles percorreram foi, para justificar a ganância, foi o favoritismo e discriminar. Então o texto, ele mostra vocês têm desprezado os pobres. Nem tudo é dinheiro. O ambiente comercial
comercial, o ambiente da uniformização tem padronizado as pessoas, tem padronizado as gestões, de maneira que tudo é publicidade. Hoje, a busca pelo sentido da vida, e aqui é um conceito psicológico, a busca pelo sentido da vida tem sido buscado aonde? No consumo. Antes era em outro caminho, hoje é por meio do consumo. Publicidade, anúncio. E nós temos problemas e mais problemas. Gestões, políticos, eles pegam a galera, por exemplo, prometem emprego, trabalho, aí o que é que faz? Sabe que a juventude, se você der um hambúrguer, e o conceito não é meu, eu posso depois mostrar, dá um hambúrguer e eles conseguem trabalhar por uma gestão política, porque eles podem percorrer o final de semana alegre só porque foi saciado. E aí as promessas foram quebradas. E aí nessa vida de anúncio e dinheiro, tudo é cartão, tudo é marketing. E os bancos agora aproveitam o mundo digital para as suas publicidades. E gente, por gentileza, eu estou falando de um conceito geral. Então não pessoalize a pregação, por gentileza. Até porque, outro detalhe, geralmente as pessoas dizem assim: olha, a irmã Beltrana deveria estar aqui para ouvir essa pregação. O irmão Cicrano deveria estar aqui. É você que está aqui. E detalhe, um conceito de Tiago é exatamente esse: ouvir. E o ouvir é para quem está presente. E detalhe, é exatamente esse que tem um ídolo no coração que diz: Beltrano precisaria ouvir essa mensagem. Nós precisamos quebrar os nossos ídolos. Veja, nós vamos olhar o verso 8 em diante. E aqui é uma parte muito delicada, e eu vou tomar muito cuidado para falar aqui. Olha só. A ganância, ela nos leva a pecar contra o rei e o reino. Você vai ver isso no verso 8. Só que tem um problema maior. Além de pecarmos contra o rei e o seu reino, nós fazemos seleção daquilo que devemos obedecer. E aqui tem um problema, porque nós dizemos, e aqui envolve o culto, por incrível que pareça, a palavra adoração não aparece no texto, mas todo esse texto é sobre adoração. Quem é o Rei da Glória que governa esse coração? É o verso 1. É a glória das aparências? Ou é o Senhor glorioso? O termo é o brilhante. É um termo muito difícil de traduzir. Quando você olha o texto, ele diz: se vocês de fato obedecerem à lei do rei, encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados como transgressores. Aqui a ideia é infidelidade. É o pecado da infidelidade, que é traduzido por adultério.
E um dos problemas da ganância é exatamente adulterar contra Deus. Olha o verso 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la, adulterá-la inteiramente. A ideia aqui do verso 10 é a pessoa que diz que honra ao Senhor, que adora ao Senhor, mas está só se passando como alguém que é comprometido com o Senhor. Essa é a ideia do verso 10. É alguém sem compromisso com o Senhor da glória, o glorioso, mas sim com a glória das aparências, do mundo da posse, dos bens materiais, do dinheiro, do trabalho, do ter, do fazer. Faz. E não há descanso. E perde o sono. Mas tem uma outra problemática aqui. Eu vou continuar sendo cuidadoso, porque a pessoa, ela passa a fazer uma seleção ética daquilo que ela quer obedecer. E detalhe, aqui é a forma mais sutil de idolatria. Então, eu sou parado numa blitz. O guarda, o policial, sua carteira, aí junto com a carteira, R$50. Eu levanto a voz para minha esposa, os meus filhos, mas tudo bem, eu vou para o culto, eu vou cultuar, eu não gasto tempo, não vou na escola, não sei como é que estão meus filhos na escola, e já está com um problemaço. Não, mas tudo bem, eu estou cultuando ao Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. É a forma sutil de idolatria. Eu falei para vocês, eu estou sendo muito cauteloso com vocês, comigo. Lembra quando eu falo, estamos todos no mesmo barco? Só que tem uma problemática. Essa sociedade do consumo que acaba fazendo com que os valores é pelo ter. Observe, os pobres estão gastando a alma para ter a roupa dos ricos, o carro do rico, o tênis do rico, para ter algum valor no consumo. É a busca pelo sentido da vida. É a ganância. É o que Tiago está dizendo. Gente, meus irmãos, como os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo glorioso, não façam diferença entre as pessoas, tratando com parcialidade. Nós temos uma outra problemática nesse mundo do commodities. É um termo em inglês. Talvez você vai me criticar por causa dos termos e dos conceitos. Só que na prática nós fazemos isso. Olha só, nós não estamos tratando do que deveríamos tratar. Ontem conversávamos isso em casa. A igreja, a família, que é a responsabilidade principal, tanto constitucionalmente, deveria trabalhar. A igreja, que é a ampla formação espiritual
estamos com uma defasagem. As instituições de formações escolares estão em um ambiente ideológico. E o que acontece? Os nossos jovens vão à faculdade despreparados. E aí o que acontece? Os filósofos ateus estão falando das temáticas que nós deveríamos falar. Nossa responsabilidade. Só que detalhe, as pessoas estão pagando. Você está olhando pelo ambiente de Votuporã. O ambiente geral, as pessoas estão pagando para aprender com eles. E detalhe, aqui quando eu cito filósofos ateus, não é uma crítica a eles, tá? É uma descrição de um fato, uma constatação. E aí o que acontece? Nós apenas simplesmente estamos uniformizando. Aqui mais uma vez, uma outra palavra com muita cautela. Nós como igreja estamos fazendo, sabe o que? Uniformizando. Nós estamos copiando o jeito de fazer igreja e colando. E detalhe, na prática é isso. Aqui é o nosso desafio. Olha só, o termo que eu citei, commodities, ele é um termo do mercado comercial e principalmente do agronegócio. Só que basicamente ele resume aonde você tem um comércio em massa. As igrejas que nasceram de 1900 para frente, principalmente de 1910, elas tinham uma marca. Em 1970 começaram a nascer algumas igrejas específicas em nosso país. Essas igrejas que nasceram de 1910, elas começaram a criticar, descer a lenha nessas igrejas que nasceram em 1970. E aí, aqui nas cidades pequenas a gente tem essa dificuldade, mas nas grandes cidades o que acontece? Os caras olhavam e via a imagem de Beltrano na placa daquela igreja e começava a descer a lenha. Essas igrejas clássicas do movimento pentecostal. O tempo foi passando. O mundo do comércio forçou os desapercebidos a copiar, colar e copiar e compartilhar. Eu estou tentando colocar assim para vocês: colar, copiar e compartilhar. Que resultou esse termo que vocês podem até me fazer uma crítica e respeitosamente eu ouvirei. Passou a uniformizar as igrejas. Detalhe, antes nós lascávamos. Por que eu falei nós? Porque eu faço parte do problema. Nós lascávamos a lenha no R.R. Soares porque colocava a sua imagem no post, na placa da sua igreja. As igrejas que lascavam a lenha, todos os postos têm lá essa uniformidade. Pastor, dirigente, músico. Oi, irmão, eu sei fazer a diferença. O ponto aqui é que as pessoas passaram a fazer cola. Detalhe. Isso gerou um outro problema. Porque nós fizemos o quê? Copiamos um jeito de ser igreja e rejeitamos o padrão já estabelecido nas Escrituras. Então, nós copiamos um jeito
Isso é feito uma pesquisa fora do país, para que ninguém fique manchado aqui. Mas você pega as igrejas e lá, congresso tal, está lá o dirigente, o Beltrano, Cicrano e Beltrano, e você vai ver um padrão. Isso é o commodity. Em outras palavras, é a uniformização. Mas qual é o problema disso? A infidelidade, o adultério. Porque tem um site chamado Kit Gospel. Ele lá diz, você pode pegar todas as informações, colocar um jeito de você modelar a sua igreja, copia e cola e faz. Detalhe, nas centenas de milhares de igrejas que tem no país estão fazendo o mesmo procedimento. Depois, o que é que nós temos? Uma uniformidade. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. O que é perdido nessa linguagem do comércio? A linguagem da comunicação, ela faz isso. Comunicação que expressa um DNA, um atributo, as suas qualidades, a sua essência, a sua natureza, a sua finalidade. Quando você entra no ambiente do commodities, da uniformização, você faz aquilo que é conveniente ao comércio, à padronização, e todos viram consumidores, não adoradores. Deixamos de ser originais, quebramos o DNA e fazemos colagem. Por quê? Porque o ídolo nos leva a isso. Gente, com muito temor, carinho e respeito. Primeiro, vamos fazer uma avaliação de todos os nossos conteúdos e fazer uma autoavaliação de tudo que está lá dentro do nosso Instagram, Facebook. Se ele, o que tem de colagem? Que nós estamos simplesmente copiando e colando, porque isso é plágio. Plágio é um problema ético, moral. É pecado. Nós precisamos quebrar os ídolos do nosso coração. E para isso nós precisamos assumir o compromisso com o Senhor da glória, não com a glória das aparências. Porque esse mundo do comércio, do mercado, ele nos força a entrar nessa larga escala de produção a todo custo, não importa como. E aí, para encerrar, olha os dois últimos versos. Desculpa, o verso 11. Antes de olharmos os dois últimos versos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Eu vou colocar assim, em outras palavras, que o texto está querendo dizer que quem faz isso, adultera, é infiel, quebra, ele escolhe o que vai obedecer. Levantou a voz, não, mas é porque eu fui criado numa família assim. Nem a psicologia mais grosseira que nós temos hoje, ela vai aceitar esse tipo de argumento. Porque não é isso. O ser humano se adapta. Eu passei os R$50 por PM e está tudo legal. Adultério.
profundo é que não há diferença. Ele disse: você quebrou um ponto, quebrou toda a lei. Óbvio que há graus de pecado. Por exemplo, alguém que matou uma pessoa e Hitler, aí existe diferença de graus de pecado. O ponto aqui é que escolher o que vai obedecer também é pecado. É semelhante a quem adultera e assassina. E a palavra assassinar aqui é um conceito da psicologia também. Por quê? Porque não é só matar fisicamente. Por exemplo, tanto maridos quanto mulher pode estar cada dia sendo violentado psicologicamente. Primeiro, que isso é crime. Se você estiver passando por isso na sua casa, pode denunciar que isso é crime. Segundo, ele está dizendo que isso é agressão contra alguém que é imagem e semelhança de Deus. E para concluir, verso 12 e 13. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Por último, a ganância nos deixa cegos sobre a realidade. Quem não lembra da música de Raul Seixas, quando ele fala que do movimento hippie, liberdade, sexo, droga, vamos viver a vida. A ganância nos cega sobre a realidade da eternidade que está logo ali. Ela nos cega sobre a realidade que está logo ali. Então, você pode se matar e aconselhar alguém, mas se você não perceber que nesse conselho existe um ídolo por trás, você vai estar lutando, dando murro em ponta de faca, sem saber. Só que tem um detalhe aqui no texto. Ele disse: façam e hajam como quem vai prestar conta. Outro problema da ganância: ela nos cega da realidade do juízo final, de que prestaremos conta tanto do que falamos como do que dissemos, das nossas ações. E aí, no final das contas, a ganância é um problema de adoração. Porque no final das contas nós estamos dizendo: Deus não é suficiente. Ele não é tudo. Tudo é dinheiro, cartão de crédito, trabalho, realização. Mas eu posso dar outro exemplo da pandemia. Quantas das milhares de pessoas pretendiam sair fora do país e não pôde por causa da pandemia? Eu vou falar algo mais recente que eu já citei do burnout. Pessoas com sonho, falávamos isso em casa ontem. Pessoas que vão e chegam no topo da conquista, do sucesso, da realização, do sonho. Esse é o trabalho. Mas já temos relatórios de milhares de pessoas dizendo em cartas: eu pagaria muito só para ter, de não ter que lidar com o meu chefe. Ambientes tóxicos,
opressores. As pessoas estão desistindo de trabalhos porque o trabalho não é um fim em si mesmo. No fundo, a realidade da vida fala para nós que nós somos limitados. Quando nós colocamos o olho na ganância, nós dizemos: Deus não é tudo. Eu encerro fazendo uma aplicação. E a primeira delas é: para resolver o problema da ganância, é a generosidade. E é basicamente o que do verso 1 ao verso 13 ele está falando. Porque dos versos 14 em diante ele vai dizer: faça isso na prática. Generosidade. Oferte. Doe para alguém. Visite hospitais. Se dedique a pessoas. Generosidade é a proposta de Tiago para o problema da ganância. Ele diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo, não seja severo. Aqui é graça. Só quem entende o que é o pecado, dentro daquilo que o texto já revelou para nós, vai agir com misericórdia com outras pessoas. Não sejam severos com ninguém. Aprenda a usar de misericórdia. Porque a misericórdia é uma expressão do caráter de Deus. E é isso que Ele quer que nós expressemos. No final das contas, o problema dos crentes aqui na prática era a sua incoerência. E Tiago diz: sejam generosos e vocês irão resolver esse problema. Eu quero encerrar. Nem tudo é sobre ter. É na escassez que a gente é tentado a ir para a ganância. Mas na escassez, pense na providência de Deus. Pense na providência de Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos.